Eu quero continuar com os amados a parte, espero Deus aí, final do estudo que nós estamos fazendo sobre a importância do que se ensina, para que possamos reprisar, né, falar com as lideranças, líderes de departamento, nossos irmãos, amigos, para o nosso relevo espiritual, para que a gente possa um dia partilhar também esse estudo, esse ensino, né, para com alguém que precise, que necessite, certo? Então eu quero continuar aqui. Nós paramos na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e eu quero continuar aqui essa leitura exaustiva, né? Essas verdades aqui bíblicas que nós estávamos anotando. Eu já deixo aqui o meu caderninho que eu vou tomando nota também, né? Eu vou tomando nota para não perder nada. Meus amados, vamos ver, né, se na carta aqui de Paulo aos Efésios, vamos ver se segue esse mesmo padrão, né, que ele vem aqui, o que os apóstolos vêm de carta a carta. Nós já vimos nos evangelhos alguns versículos, em Atos dos Apóstolos, nós estamos vindo, né, de cada parte aqui da Bíblia. Começamos então Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, tal, agora Gálatas. Vamos então aos Efésios. Efésios capítulo 4, você pode já anotar ou abrir, marcar comigo. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. Efésios 4, 11 ao 16. Palavra do Senhor diz assim, Efésios 4, 11 ao 16. A palavra do Senhor diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis para preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, né? Nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor. Falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então, nós já vemos que Paulo começa a falar aqui que Deus, texto extremamente conhecido, né? Que Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, dons ministeriais, todos eles ligados ao ministério da palavra, tá? Ao ministério da palavra. Todos esses 5 aqui estão ligados ou subordinados ou estão inseridos no ministério da palavra, certo? Não estão à parte do ministério da palavra, mas estão dentro do ministério da palavra, são dons ministeriais. Paulo fala no versículo 13 para nós, todos nós alcançarmos a unidade que é a fé e o conhecimento. É sempre os dois, é a fé e o conhecimento, que é racional, né? Então é a fé em Cristo, ok? E o conhecimento do Filho, o conhecimento de Cristo. Ou seja, onde que eu consigo esse conhecimento? Na palavra do Senhor. Para que eu tenho que conhecer? Para não ser imaturo e não ser levado de um lado para o outro por vento de novos ensinamentos. O que Paulo está preocupado aqui com a igreja de Éfeso
é da igreja ser levada por novos ensinamentos, ser levada por qualquer vento de doutrina, ser uma igreja volátil, uma igreja que qualquer situação que aparece logo leva, a pessoa já acredita, já vai, é isso aí que é a verdade, tudo mais. Então, ou seja, não, Paulo quer que a igreja esteja fundamentada em Cristo, fundamentada na palavra, fundamentada no Senhor. É importante estar fundamentado em Cristo. Por quê? É importante estar fundamentado na palavra do Senhor, porque senão qualquer novo ensinamento, qualquer vento de novas doutrinas vai levando a pessoa, qualquer novidade, né, modismo, vai levando a pessoa de um lado para outro, ela nunca tem firmeza, ela nunca está firmada, porque não tem conhecimento da palavra do Senhor. Nos mesmos Efésios aí, Efésios capítulo 5, versículos 6 e 7, ó, Efésios 5, só virar a página aí talvez, Efésios 5, 6 e 7 da palavra do Senhor, diz assim, olha, não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem. Então, olha, nós, tal como a igreja de Éfeso, não podemos deixar nos enganar por palavras vazias, porque palavra de vida eterna é o que Jesus tem. Palavra de vida eterna é conhecimento para a nossa vida. Palavra de vida eterna é o que Cristo traz para a nossa vida. Ou seja, conhecimento, ensino das Escrituras é o que nós temos que nos alimentar. O versículo 11 mesmo do 5 fala assim, ó, não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. Ou seja, luz também na Bíblia é entendido como conhecimento. Por isso que a Bíblia fala assim, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Tem uma linguagem, né, geralmente no Antigo Testamento, que tudo que é obscuro é ignorante. Ou seja, aonde habita trevas, aonde habita escuridão é também colocado em alguns textos como ignorância, falta de conhecimento bíblico. Então, quando Deus traz conhecimento, ele traz luz. Quando ele traz revelação, ele traz luz. Quando ele traz uma palavra, ele traz luz. Já viu quando a gente está numa situação que a gente fala assim, nossa, eu não consigo lembrar do nada, lembra, nossa, me veio uma luz. Então, em alguns momentos, essa luz é ligada a conhecimento, a trazer a palavra do Senhor, a trazer uma revelação em meio à escuridão da ignorância, à escuridão de tempos tenebrosos e tudo mais. Então, a palavra de Deus é lâmpada, é luz, é conhecimento, é revelação. Então o que Paulo está dizendo aqui não procurem participar desses feitos inúteis, mas mostra a reprovação de vocês expondo a luz. Falsos ensinos, heresias, esses pontos aí que nós vemos, né, não é de hoje, nós temos que expor a luz das Escrituras. Nós temos que confrontar com amor, com carinho. Ninguém aqui é, né, debatedor, doutor da lei, não é essa a intenção, mas expor à luz. Tem muitas pessoas que estão tendo conhecimento equivocado, um ensino equivocado, uma crença equivocada, e nós temos às vezes a oportunidade de ensinar, de trazer luz sobre aquele assunto, luz sobre aquela dúvida, e nós nos calamos. Então nós temos que reprovar, mas trazer a luz das Escrituras, a luz do conhecimento da palavra do Senhor, ok? Filipenses, vamos ver se na igreja de Filipe também segue esse zelo, né, pelas Escrituras. Filipenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Filipenses 1, 9 e 10. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e em discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia que Cristo voltar, ok? Então, olha para você ver como é que Paulo coloca, enfatiza, traz essa importância. Eu oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continue a crescer. Em quê?
conhecimento e discernimento. Nós viemos de uma cultura, líderes de grande ministério, pastores, líderes de departamento, membro, enfim, quem for ouvir essa última parte do estudo, nós viemos de uma cultura que descaracteriza o ensino das Escrituras e o estudo. Geralmente, se a pessoa começa a estudar muito a Bíblia, ele é metido, ele é arrogante, ele quer, né, ele é o professor, ele quer saber demais e tudo mais. E não era para ter essa visão. Pelo contrário, isso devia ser dever de todo crente. Tal como é dever de todo crente orar, jejuar, buscar. Então, ter conhecimento das Escrituras devia ser o normal, não devia ser o anormal. Nossa, fulano conhece demais as Escrituras e do nada parece que um ET, né, no meio da igreja. Não, devia ser o padrão, o normal. O normal da pessoa buscar, da pessoa orar, da pessoa clamar, da pessoa ler Bíblia, ter conhecimento. Eu falei nas outras aulas, eu repito, a pessoa se converte hoje aqui ao islamismo. O cara nunca leu o Salmo 23 todo, mas o cara se converte no islamismo. Daqui um cara ele está sabendo o Alcorão, 80% do Alcorão, de cima para baixo, fazendo citação. Já sabe falar até erro da Bíblia. A pessoa estava na igreja, né? Estava na igreja e tudo mais, não se aprofundou nas Escrituras, na palavra do Senhor, não sabia quase nada. Ok, o cara virou testemunho de Jeová, mórmon, acabou, começa a saber um monte de coisa, estudar. Então, nós não podemos deixar de nos aprofundar na oração, na busca, na santificação, na unção e no conhecimento da palavra do Senhor. Eu ouvi uma vez um vídeo do pastor Presley, alguns aqui conhecem, e o pastor Presley estava falando, respondendo uma pergunta: quanto tempo demora para trazer uma cultura bíblica de estudo para a igreja? E ele falou assim, mais ou menos uns 7 anos. Eu pensei, meu Deus, ainda vamos fazer 2. Jesus, tenha misericórdia. Mas é mais ou menos isso, né? Depois eu fui me acalmando. Por quê? Não é fácil criar uma cultura bíblica. Por quê? Normalmente nós viemos de denominações, de igrejas, que sempre incentivaram o sentir, não o pensar, não a razão. É só sinta esse poder, sinta esse mistério, sinta e tudo mais. E não é que está errado o incentivo à oração, a subir monte, não está errado. Não está errado o incentivo a jejum, não está errado. O errado é que não incentivam na mesma proporção que nós conheçamos as Escrituras. Aí agora, pensa, não são todos, obviamente, não estou aqui generalizando, não são todos, mas a grande maioria tem o costume já, graças a Deus por isso, viu? Graças a Deus por isso, de orar, de jejuar, glória a Deus, né? Se tiver, glória a Deus, de orar, de jejuar, de buscar, tem dons espirituais, e isso é maravilhoso, tem que ter mesmo, continue buscando. Mas até criar a disciplina, a sede bíblica, não é fácil. Por quê? Eu começo a orar uma semana, eu começo a sentir Deus. Eu começo a jejuar, eu começo a sentir o Senhor se revela, né? O que busca encontra, bate se abre e tal, buscai quando se pode achar e aquela coisa. Então começa a buscar o Senhor, eu subo o monte, eu dobro o joelho, eu oro, Deus começa a se manifestar. Agora, o estudo das Escrituras, estudar a Bíblia, esse zelo pelo ensino, o que é ensinado, o que é falado, crescer, igual Paulo está falando aqui em Filipenses 1:9, crescer no conhecimento e no discernimento, isso daqui leva tempo, até porque nós podemos estudar a Bíblia 50 anos, que nós não vai chegar no final e vai falar assim, ainda não sei quase nada, porque a Bíblia é um poço sem fim, né? Uma água inesgotável, glória a Deus por isso, que a palavra de Deus é viva, é eficaz. Então, ou seja, quanto mais nós buscarmos, nós ainda temos que aprender sempre, mas não é a mesma coisa. Sabe, você não tem visão lendo Bíblia, você não arrepia lendo Bíblia, sabe, pode acontecer, mas não é a regra, não é a regra. Ou seja, é uma disciplina, tem que ser uma sede, é literalmente um hábito, uma cultura que é criado, porque hoje, nós que viemos, eu falo de mim, né, nós que viemos de uma cultura mais assim, fervorosa, mais pentecostal, a gente vê muito valor no dom, né, no poder, na manifestação e tudo mais e tal, e não no conhecimento das Escrituras.
Não chama atenção. Eu estava um dia desse aconselhando uma pessoa e eu estava falando com ela exatamente o seguinte, e eu fui aconselhar depois que ela recebeu uma profecia. E eu falei com ela o seguinte, falei, olha, normalmente nós queremos buscar o dom e não está errado, não está errado. Busque os dons do Espírito, mas a gente deixa de buscar o fruto do Espírito. O dom do Espírito a gente busca porque o dom é aparente, o dom é mais visível, as pessoas vão ver o dom, vão ver dom de profecia, o dom de interpretar línguas, sabe, o dom de variedade de línguas, né? O dom de cura, ou seja, as pessoas vão ver este dom, é aparente. O dom é aquilo que eu chego, pego o microfone num domingo e apresento. Agora o fruto é o que eu mostro de segunda a sábado. O fruto do Espírito é o dia a dia. O fruto do Espírito é na escola, é no trabalho. O fruto do Espírito é o caráter transformado. E eu falei com a pessoa, olha, busque os dons, mas cuidado para você não ser uma pessoa que só tem dom e não tem fruto. Porque aquelas pessoas que falam assim, Senhor, teu nome eu profetizei, teu nome eu operei maravilha, em teu nome. Essas pessoas têm dom, mas não tinha fruto. Jesus falou assim, nunca te conheci. Ou seja, o perigo da gente ser uma árvore que tem dom, mas não tem fruto, um galho que não tem fruto. Jesus fala que ele vem procurar no último dia, não é dom, é fruto. O maior profeta que Jesus olhou e falou assim, ó, nascido de mulher é o maior. Dos profetas, nascido de mulher, esse cara é o maior, João Batista. Olha que na lista, né, na capivara, na lista, tem Elias, que nada mais, nada menos, né, todo mundo sabe aqui, fez chover, foi fogo do céu. Parou chuva, voltou chuva, aquela coisa toda, profeta de Baal, aquele negócio, subiu no redemoinho e tal. Ou seja, Elias. Tem Eliseu, Eliseu é o cara que recebeu a porção dobrada, fez milagre, fez sinal, ressuscitou filho de viúva, tudo. Tem Eliseu, tem Elias, tem o messiânico, que é Isaías, tem Ezequiel, vale de osso seco, desce o rio, cavara de medir, vai entrando nas águas e papapá. Tem todos os profetas, tem Daniel, tem Malaquias, tem Zacarias, gente, tem muito profeta, Jeremias, casa do oleiro e aquela coisa tal. Jesus vira e fala assim, dos profetas, nascido de mulher, ele é o maior. João Batista não operou nenhum milagre. João Batista não operou nenhum sinal. Cara, o que fazia, o que tinha João Batista, que ele não operou milagre, ele não operou sinal, ele não levanta um paralítico, ele não cura um doente, ele não faz um cego enxergar, um leproso ser limpo, um morto ressuscitar, e é maior. Rapaz, Eliseu fez o filho da viúva ressuscitar. Fez o leproso lá, o Naamã, ser limpo. Jeremias profetizou e viu a profecia se cumprir em vida. E Jesus está falando, mas João Batista que é o maior. Esse cara não operou nenhum milagre, nenhum sinal. Tá vendo como é que a ótica de Jesus é diferente da nossa? Na ótica de Jesus, maior é o que apresenta a ele. Todos os profetas apresentaram, tudo bem, mas João Batista está apresentando Cristo. Ele está dizendo assim, ó, eis aí o Cordeiro. João Batista não operou milagre, mas ele tem uma mensagem. João Batista tem uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de Cristo no meio do deserto. E ele está dizendo, eis aí o Cordeiro, e que cresça ele, que diminua eu, e que ele cresça. Ou seja, ele não operou sinal, mas ele tem uma mensagem cristocêntrica de arrependimento, de mudança. Ele coloca Cristo no lugar que é dele, ele se diminui. Jesus fala assim, é o maior. Se a gente virar na igreja e falar assim, escolhe aí um profeta, tal, ninguém escolhe João Batista. Porque ele não operou sinal, ele não operou maravilha. Mas Jesus não olhou com essa ótica. Ele falou assim, é o maior nascido de mulher. Então, o que Paulo está dizendo aos Filipenses 1:9, eu oro para que vocês cresçam em conhecimento, em discernimento. Gente, como é bom a gente olhar para alguns textos da Bíblia e falar, meu Deus, como eu sabia, como eu interpretava isso errado, agora eu sei, agora tem luz, agora tem conhecimento, discernimento. Quantas pessoas são enganados por falsos mestres, falsos profetas, picaretas da fé. Por quê? Porque os caras pegam, distorce texto da Bíblia, fala, interpreta errado, tira proveito de gente simples, semi-analfabeta. Sabe? E por que isso acontece? Faltam mestres verdadeiros.
pessoas que buscam na palavra, que têm conhecimento bíblico, que vão combater falta conhecimento e discernimento, que possamos ser essas pessoas, louvado seja Deus, que possamos nos entregar, que possamos buscar a fundo nas Escrituras. Ó, no mesmo os Filipenses aí, vamos para frente, senão nós não acaba, né? Filipenses 3:2. Filipenses 3:2. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Versículo 17. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. Nossa, eu vou ler isso aqui de novo. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seus domínios. Então, olha como Paulo fala para tomar cuidado com esses cães, cuidado com essas pessoas que trazem o quê? Falso ensino. Sabe, ele está dizendo assim, aprenda com quem segue o nosso exemplo. Cuidado com esse pessoal que quer falar só de coisa da terra, quer viver só da vida terrena. Cuidado com esse pessoal. Acautelai-vos. Cuidado. Esses estudos, esses ensinos que não estão de acordo com as Escrituras, é Paulo falando com a igreja de Filipe, olha, negue, cuidado, tenha atenção. E esse estudo, essa parte final aqui, dessas 3 partes do estudo, é para promover em todos nós, líder de ministério, de departamento, promover em nós essa atenção, esse cuidado, de que vamos ter atenção de quem que nós vamos colocar para pregar, para dar uma palavra, ajudar a pessoa, instruir a pessoa, para que ela possa saber o que está sendo falado, ser ajudada no que está sendo falado. Por quê? Porque os apóstolos colocam como muito sério o que está sendo ensinado, o que está sendo falado. Um ensino errado num púlpito tem um poder destrutivo tremendo. A pessoa solta um ensino ali errado das Escrituras, é igual uma bomba no meio da igreja, é igual uma granada explodindo no meio da igreja. Então, um ensino que vai contra as Escrituras, nós temos que tomar muito cuidado e contra e fazer essa atenção com quem está ensinando, quem está pregando. Ó, vamos lá, Colossenses, vamos ver se em Colossenses também fala. Colossenses capítulo 2, versículo 4. Colossenses, capítulo 2, versículo 4. Ó, eu lhes digo, para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Versículo 8. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias, invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não de Cristo, e não em Cristo. Versículo 18, ó, você vê que Paulo está batendo, a carta aos Colossenses é contra o gnosticismo, né? Tinha muito agnóstico naquela época, e ele está falando, olha, cuidado para ninguém enganar vocês com um argumento bem elaborado. Gente, o argumento é bem elaborado. Heresia, né, seita, heresia e tudo mais,
não vem à toa, né, gente? Não vem do nada. Ah, caiu de paraquedas. Não vem. É bem elaborado, é bem falado, aquela coisa e tal. Sabe? É muito complicado, muito complicado. É uma conversa muito mansa, aveludada. Sabe o que é uma conversa mansa, aveludada, que se traz? Então, tem que tomar muito cuidado. Não permita que outros os escravizem. Falso ensino escraviza. Escravizem com filosofias vazias, invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Sabe, olha a atenção de Paulo. Paulo está falando assim, gente, cuidado com esse povo, cuidado com esses ensinos. Versículo 18, ó, no mesmo Colossenses 2, né, versículo 18, vamos ler até o 23, 18. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida, vou marcar isso aqui, e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. E alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. E eles não estão ligados a Cristo. Eu acho engraçado, peraí, eu acho engraçado, dá uma pausa aí. Se eu falo essa mesma frase hoje, num púlpito da Viva Church, os outros vão falar assim, tá vendo? Pastor Elias não crê em nada. Pastor Elias é o homem seco. É o homem terra seca, deserto do Saara. Não crê em nada. Isso é um pedaço de madeira que não crê. Cara, olha, isso aqui é Paulo que está falando, não é eu. É Paulo, meu Deus, que ensinou sobre os dons espiritual, que acredita e tal. Ele mesmo falou assim, ó, eu conheço um homem que foi levado no terceiro céu. Não sei se nesse corpo ou fora, mas que foi. É Paulo. Paulo. Amém? Viu Jesus no caminho de Damasco? Paulo. Cuidado com esse povo com essa humildade fingida, que fica adorando a anjo e que alega ter visão a respeito dessas coisas. Oh, Jesus. Parece que eu tô descrevendo alguns cultos, cara. Parece que... Eu não. Eu. Parece que Paulo está descrevendo alguns cultos. Parece que Paulo está descrevendo algumas vigílias. Que eu nunca vi, meu amigo. Tem gente que nunca viu a página da Bíblia das Bem-aventuranças. Mas anjo, ele já viu todos no céu. Ele conhece os anjos tudo. Tem um doidinho da internet que sabe até os nomes. Esse aqui é o fulano de tal que está aqui do meu lado agora, acabou de chegar. Gente, isso daí é uma adoração enrustida, né? A anjo. Não, o anjo vai com você. Chegou aí agora um anjo do seu lado. Eu tô vendo um anjo voando na igreja. Tá vendo nada, irmão? Tá vendo nada? Ô, meu querido. Não inventa moda. Não inventa moda. Pessoal no Antigo Testamento via anjo pedir a morte. Pensava que ia morrer. Pessoal no Antigo Testamento tinha uma revelação de Deus. Quando via algum anjo, pensava, acabou, gente. Ele morreu mesmo, já era. Aí agora o sujeito tá em vigília vendo 5 anjos voando. O sujeito, meu Deus. Primeiro que anjo na Bíblia não tem asa. Agora eu vou alugar um triplex na sua cabeça. Primeiro que anjo na Bíblia não tem asa. Ok? Então, eu tô vendo um anjo voando. Com que asa? Né? Não tem asa. Então ele tá meio que flutuando. A Bíblia fala de anjo voando, mas não é batendo asa, conforme alguns pensam. Igual eu já vi, já ouvi, né? Alguns falam assim, o anjo chega e te cobre com as asas. Anjo não tem asa, então eu já não sei o que ele tá vendo. O anjo vem e te toca com asa. Já não é. Sabe o que é isso? Essa adoração a anjo, essa coisa que, se você fala que Jesus está no culto, 2 aleluia, e mesmo assim com aquela diabetes e anemia. Se você fala assim, tem um anjo aqui do seu lado, nossa... Ali, meu amigo, é duplo twist encarpado, ali é zarabatana voando para um lado e para o outro, não, é Horyuken, porque o anjo... Me desculpe, eu não estou dizendo que eu não creio em anjo, agora eu tenho que falar que eu creio, tá? Eu creio em anjo, amém? Glória a Deus, querubim, serafim, eu creio nisso tudo aí que a Bíblia fala. Mas qual que é a postura minha, pastor Elias Barbosa? Eu faço das palavras de Moisés. Senhor, nada contra o anjo, mas se o Senhor não for conosco.
Nada contra. Nada, 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 nada. Anjo, oh, muito melhor, muito mais forte que eu, é poderoso, assiste diante do Senhor, mas se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Para mim, essa frase de Moisés, ela basta. João, tendo a revelação do Apocalipse, vendo o céu do lado de dentro, em pay-per-view, caiu no pé do anjo para adorar. O anjo levanta ele e fala assim, faça isso não. Faz isso não, que eu sou conservo seu. Quer adorar alguém? Aleluia. Adora o Cordeiro. Adora Cordeiro. Adora Cristo. Nada contra anjo. Eu creio em anjo, tá? Nada contra anjo. Mas eu adoro o Cordeiro. Aleluia. Eu quero é a presença do Cordeiro comigo. Eu quero é Cristo do meu lado. Eu quero é Ele junto de mim. Eu não quero... vem um anjo agora poderoso. Obrigado, Senhor. O Senhor mandar um anjo, glória ao teu nome, mas se o Senhor não for, se o Senhor não tiver, se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não estiver com a Viva Church, se o Senhor não estiver comigo, Senhor, não faz eu andar, não faz eu sair, não faz eu ir para lugar nenhum, Senhor. O que eu quero estar é contigo, é a presença de Cristo que nos basta, Então, nada, né? Igual eu tô falando, nada contra anjo, mas a presença de Deus para mim é o mais importante, né? É o mais importante. Glória a Jesus por isso. Vamos continuar o texto aqui que eu parei aqui porque é sensacional. Então, alegam ter visões. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. Eu estou em Colossenses capítulo 2, agora versículo 19. E eles não estão ligados a Cristo. Eles não estão ligados a Cristo, que é o cabeça do corpo, unindo a ele por meio de suas juntas e seus ligamentos. O corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo e ele os libertou dos princípios espirituais desse mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação, rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Eu acho interessante aqui, eu quero frisar com você, né, que eu vou anotando, eu vou marcando, quero frisar com você que está ouvindo aqui, que Paulo coloca que pode até parecer sábio, exige, né, devoção, abnegação rigorosa, disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Sabe, eu tenho que olhar para ensinamentos, crenças, doutrinas que não são da Bíblia Sagrada e eu tenho que observar essas coisas, sair fora, falar, opa, isso aí não dá para mim. Porque são ensinamentos que não têm base para a nossa vida, não altera no espiritual, na nossa batalha da carne contra o espírito, não fortalece. Só a palavra de Deus é alimento para nós. Vamos, Colossenses 3,16, mesmo Colossenses aqui, 3,16. Acima de tudo, 3,16 eu estava lendo errado, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem, isso aqui é para nós, viu? Isso aqui não é só para líder de ministério, é só pastor consagrado. Não, isso é para cristão.
ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Sabe, às vezes o cristão pensa, né, que é só o pastor, é só o líder ali que tem que, né, que tem que conhecer as escrituras, que tem que conhecer mais ali da obra do Senhor, das coisas de Deus e tal. Eu não preciso, né, que eu sou membro, eu não sou líder de nada e tudo mais. Então, assim, isso aqui tá erradíssimo, porque Paulo está dizendo para os cristãos mesmo. Vocês têm que conhecer, vocês têm que saber, ensina, aconselha com base nessa mensagem a respeito de Cristo. Ou seja, o nosso padrão é Cristo. Um dia desse eu vi um vídeo de um pastor falando e eu comentei o vídeo, que ele falou assim, mas Cristo perdoou. Mas eu não sou Cristo. Mas aí é complicado, eu tenho que seguir quem? Não é Cristo? Então, ou seja, a mensagem a respeito de Cristo, ela tem que preencher minha vida. Eu tenho que mirar em Cristo. Paulo está falando assim, pode me imitar, mas eu vou dar um motivo, porque eu imito a Cristo. Então, no final das contas, eu não estou imitando Paulo, eu estou imitando Cristo, de tabela, né? Porque Paulo imita a Cristo, então eu imito Paulo, eu estou imitando, no final das contas, Cristo. Então, nós temos que ter isso muito claro na nossa vida. Vamos continuar. 1 Tessalonicenses. Estou virando página de Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 5. Vamos ver a igreja de Tessalônica. Se Paulo também fala com eles. Veja que Paulo vai falando de carta a carta. De carta a carta. Paulo está batendo em falso ensino, Paulo está batendo em vã filosofia, Paulo está batendo em heresias, Paulo está batendo da importância de ensinar, da importância de falar. Carta a carta. Não é um assunto isolado nas Escrituras. Peguei 2 versículos aqui que falam sobre isso. Em toda a carta Paulo está falando sobre ensino. 1 Tessalonicenses 2, versículo 3. Portanto, como vem, não pregamos com a intenção de enganá-los, nem com motivos impuros, com artimanhas. Em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas as boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções de nosso coração. Como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação, e Deus é nossa testemunha de que não agimos motivados pela ganância. Quanto ao reconhecimento humano, nunca o buscamos de vocês, nem de outro. Então, veja que Paulo, ele tá... Vamos ler o versículo 13 aí que eu vou comentar. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas aceitaram como palavra de Deus, o que sem dúvida são. E esta mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Então, Paulo tá dizendo aqui para a igreja de Tessalônica que é o seguinte, quando eu fui pregar aí, quando nós pregamos, nós não fomos ali, o nosso propósito não era agradar vocês, bajular, que é o que geralmente acontece hoje. O sujeito começa a entregar uma mensagem de Deus, o negócio começa a arrochar, o que ele faz? Ele começa a bambear. Ele fala assim, o pessoal está perseguindo, ninguém está gostando da mensagem, está muito dura, né? Então eu vou começar a fazer o que agora? Eu vou começar a bajular, vou começar a passar um melzinho ali pra galera, vou começar a falar só umas coisinhas bacanas. Então, Paulo está falando o contrário aqui para a igreja de Tessalônica. Ele está falando assim, eu não fui agradar vocês não. Vocês sabem muito bem que eu não fui aí bajular vocês. Não preguei para reconhecimento humano. Não preguei para ganhar seguidor em Instagram, para ganhar gente batendo palma para mim no final, não. Eu nunca busquei, nós nunca buscamos reconhecimento de vocês. Pelo contrário, nós queremos agradar a Deus. Aí olha o contraste dos dias de ontem, né, dos dias de Paulo, para os dias de hoje. Olha o contraste. Olha como é que a situação é totalmente diferente. Não é? Totalmente diferente. Por que é totalmente diferente? Porque hoje os pregadores estão preocupados com a opinião pública.
Hoje os pregadores estão preocupados que o que o povo está achando, o que o povo está pensando, o que o povo... Paulo está falando assim, olha, não falei nada com vocês. Não falei nada com vocês, não bajulei, não fiquei aqui, oi, tudo bem, vocês são os melhores. Olha aí, coisa linda, ponto fraco de Deus. Você, né? Não fui aí bajular vocês. Fui entregar uma mensagem. Eu fui agradar a Deus. Fui agradar a Deus, eu entreguei a mensagem. Então, hoje em dia, é justamente o contrário. A gente quer agradar o público. E começou a pressionar, vamos mudar, vamos amenizar, vamos parar. Quantas vezes na Viva Church mesmo, eu já ouvi comentários. Ah, mas que essa mensagem o povo não vem. Com essa mensagem o povo não quer membrar. Que essa mensagem o povo não quer colar. É muito pesado, é muito complicado isso daqui. Tem que falar uns negócios mais de boa. Mas Paulo está falando aqui na igreja de Tessalônica justamente ao contrário. Ele falou assim, eu fui fiel. Eu fui fiel à mensagem. E vocês consideraram essa mensagem palavra de Deus como ela é. E por considerar isso aqui, ó, essa mensagem continua atuando em vocês. Ah, meu amigo, pode ser poucos os que vão ouvir a mensagem através de nós, mas essa mensagem vai continuar atuando naqueles que creem. A pessoa não ouve no domingo e fica só no domingo, não. A mensagem atua durante toda a semana. Vamos continuar aí. No mesmo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21. Tessalonicenses 5, 20 e 21. A palavra do Senhor diz assim: não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma do mal. Ó, dá para nós pegar até um versículo antes, né? Que é não apaguem ou não extingueis o espírito. Não desprezem as profecias. Aí, ó, é isso aí, não despreza, mas põe à prova o que é dito. Por isso que a gente fala aqui que não é para julgar o profeta, né? Mas é para julgar a profecia. Julga a profecia, coloca à prova o que é dito. Tem pessoas, irmãos, que pegam uma profecia e abraça. Ele nem julga, ele nem vê, ele nem confere se essa profecia está de acordo com as escrituras. Se essa profecia está de... Mas pastor, é o profeta fulano, é a profetisa ciclana, é a mulher de Deus, do coque da chama de fogo, é o homem do terno da unção. Julga a profecia. Com base em quê? Na palavra. Julga a profecia. Entregou uma profecia, não tem base na Bíblia, ignora. Está contra as escrituras, ignora. Recebeu uma profecia, tá total, julga a palavra, julga a profecia, está em desacordo, não tem nada a ver com a sua vida, ignora. Paulo está dizendo, retém, fica com o que é bom. O que for bom você pega. Sabe, não é para desprezar. Tá vendo o que é equilíbrio? É isso que eu tento falar com vocês, o que é equilíbrio. Não é para desprezar a profecia, mas não é também para engolir tudo igual avestruz. É para julgar, ver o que está sendo dito, ver o que está sendo falado. Nem tudo é de Deus. 3 espíritos, pelo menos, podem atuar num profeta ali. Pode ser o espírito de Deus, mas também pode ser o espírito do diabo e também pode ser o espírito do homem. Está entregando a carne, inventando. Em vez de Deus usar ele está usando o nome de Deus, que também é um perigo. Mas nossa questão é julgar a profecia e reter o que é bom. 2 Tessalonicenses, vamos ver se Paulo continua na segunda carta aos Tessalonicenses a falar qualquer coisa sobre ensino. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem, aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, não acreditem neles. Mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação. Nossa, deixa eu anotar, deixa eu marcar isso aqui, uma revelação, ou uma carta supostamente enviada por nós. Não, supostamente enviada é maravilhoso, hein? Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá, até que surja a rebelião
e venha o homem da perversidade, aquele que traz a destruição. Versículo 9, eu vou comentar, versículo 9 até o 12. Este homem virá para realizar o trabalho de Satanás com poder, sinais, falsas maravilhas e com todo tipo de mentira perversa para enganar, eu ensino, enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados e eles crerão nestas mentiras. Então serão condenados por ter prazer no mal em vez de crer na verdade. Então, olha para você ver o que Paulo está dizendo aqui no início. Irmãos, nem se chegar alguém falando, isso aqui, líderes de ministério que estão hoje na ligação, quem vai ouvir esse Spotify depois, meus amados, isso aqui a gente tem que, é homeopático, isso aqui a gente tem que entregar toda vez, de vez em quando, para os irmãos e irmãs. Nem se chegar com eu recebi uma visão espiritual, uma revelação, isso aqui é, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. A nossa regra de fé se chama Bíblia. A nossa doutrina se chama Bíblia. Não tem regra de fé em visão, revelação, não. Regra de fé e doutrina é Bíblia Sagrada. Então, olha para você ver o que o anticristo vem. O anticristo vem com o poder de Satanás, né? A trabalho de Satanás. E ele vem com o quê? Poder, sinal e falsa maravilha. Mas com todo tipo de mentira perversa para enganar. Você entende o negócio? Se eu olhar para o poder, sinal e falsa maravilha, eu abraço. Se eu for um crente que eu não dou importância para o que está ensinando, eu abraço. Falo, olha, isso aqui é de Deus demais. Sabe, isso daqui é algo que nós temos que estar sempre frisando, falando, relembrando. Por quê? Porque se eu for um cristão que não sou fundamentado nas escrituras, o meu negócio é ver sinal, poder, prodígio e maravilha, e não estou dizendo que não tem que ter, amém? Mas se eu for ligado só a isso e eu não ouvir o que está ensinando para mim, rapaz, eu sou um candidato perfeito para cair na lábia do anticristo. Porque esse cara vai vir com poder, sinais e falsas maravilhas, mas vai vir com mentira perversa. O ensino é mentira perversa. E muita gente vai crer no ensino dele que é mentira perversa. Por quê? Porque ele opera sinais e falsas maravilhas. Então, o versículo 15. Portanto, irmãos, tende em mente todas estas coisas. Permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes transmitimos, seja pessoalmente, seja por carta. Aprende, se apega a essas tradições, aos ensinamentos, aquilo que foi ensinado para vocês, aquilo que nós ensinamos. É isso que vocês têm que se apegar. Não é em, mas olha que lindo sinal. Pega aquilo que nós te ensinou. É isso que vocês têm que se apegar. É o que Paulo está falando na igreja de Tessalônica. No mesmo 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. E agora, irmãos, nós lhes damos a seguinte ordem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós, pois vocês sabem que devem seguir nosso exemplo. Não ficamos ociosos quando estivemos com vocês, nem nos alimentamos às custas dos outros, trabalhamos arduamente de noite a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Versículo 14. Observem quem se recusa a obedecer aquilo que lhes digo nessa carta. Afastem-se dele, para que se sinta envergonhado.
Não o considerem como inimigo, mas advirtam-no como um irmão. Olha, nossa, eu vou marcar, mas eu vou ler de novo. A pessoa está se recusando a obedecer à Bíblia Sagrada? Ele tá se recusando a se dobrar diante das Escrituras? A pessoa está tendo resistência para se curvar diante dos ensinamentos do Senhor? Olha o que Paulo fala. Afasta dele para ele ficar envergonhado. Mas não considera ele como inimigo, mas advirta como irmão. Ou seja, tem pessoas que exatamente tem que dar um passo para trás. Porque tem pessoa que se você aproximar dela na hora errada, você ainda sai ainda como apoiador da pessoa. Você ainda sai ainda como apoiador. Sabe? Então, tipo assim, dá um passo para trás, deixa quietinho, tá? Ele vai se sentir vergonhado com o ensino da heresia, do que ele estiver pensando. Deixa lá no cantinho, deixa lá. Depois você vai lá e advirta, não como inimigo, mas como irmão. Ó, aquilo ali tá errado. Aquilo ali você precisa alinhar isso daqui. Tá? Agora, vamos para as cartas pastorais. Aqui eu já vou ler até rápido, porque cartas pastorais, com certeza o ensino aqui tá para cima e para baixo, né? 1 Timóteo 1, versículo 3 ao 7. Quando parti para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos, genealogias, que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus que é realizado pela fé. O alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa, de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam o tempo em discussões inúteis. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Olha, você já notou que a pessoa que está ensinando uma heresia, né? Mas fala que às vezes falta em nós que temos a palavra da verdade, tanta confiança para falar igual essa pessoa fala. Mas fala com uma verdade, com uma convicção. E olha para você ver, o que Paulo já começa aqui de cara falando para Timóteo assim, ó, eu falei para você ir e advertir essas pessoas para não ensinar coisa contrária à verdade. Ó, Paulo está preocupado com o ensino. Ó o versículo 10 e 11, no mesmo capítulo, versículo 10 e 11. Para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam a homossexualidade e também para os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente ou que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro que vem das boas novas gloriosas confiadas a mim por nosso Deus bendito. Ó, então, Paulo está dando uma lista, depois ele fala assim, e qualquer coisa que contraria o ensino verdadeiro que vem dessas boas novas gloriosas confiáveis a Deus. Ou seja, essa palavra que eu estou revelando aqui, se vier alguma coisa que contraria isso, contrariou o ensino verdadeiro, isso é pecado, é errado, é falha, é transgressão. Ó, versículo 18 ao 20, no mesmo 1 Timóteo, capítulo 1, 18 ao 20. Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha, marca aí, apegue-se à fé. Mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Himeneu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Timóteo, está aqui instrução. Se apega às palavras que foram ditas, né, tempos atrás aí a seu respeito. Timóteo, apegue-se à fé, apegue-se a isso, tá? Cuidado com esse pessoal que tem fé que naufraga, cuidado com esse pessoal. Ó,
ao 1 Timóteo 2,7. 1 Timóteo 2,7. E eu fui escolhido como pregador e apóstolo para quê? Para ensinar os gentios esta mensagem a respeito da fé e da verdade. Ó, então, Paulo foi escolhido. Para que ele foi escolhido? Ensinar. Aí não foi para milagre poder, não, foi ensinar, operava milagre, amém, tem que operar mesmo, mas é para ensinar que ele foi chamado. 1 Timóteo 3,2. 1 Timóteo 3,2. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente, ter boa reputação, deve ser hospitaleiro, apto a ensinar. Ensinar para o bispo, né, bispo, presbítero, pastor, enfim, ensinar para o bispo, para o pastor, para o presbítero, não é uma opção. Ele não tem que, talvez seja apto a ensinar, se der, né, ensine. Não é uma opção. Tem que ser apto a ensinar. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas, mentirosos, cuja consciência está morta. É o que eu falei naquele podcast há muito tempo atrás da libertação, de pessoas que pegam e fica falando nome de demônio. Ah, demônio tal, fulano tal, pomba não sei o que gira, que não sei. Quem te ensinou esse nome? Porque na Bíblia não tem. Aí, ou seja, a pessoa então está pegando um ensinamento de demônio e está ensinando na igreja. Está pegando uma doutrina de demônio e está ensinando na igreja. Não, porque o demônio 7 flechas, 7 covas, 7... Ah, pela linha de fundo, onde você aprendeu isso? Na Bíblia? Me dá o versículo. Ah, não foi na Bíblia, não, foi lá no terreiro. Aí você pega um ensinamento lá do treino do miolo do bicho e está ensinando aqui. Ou seja, ensinamento de demônio. A pessoa, nos últimos tempos, Paulo está dizendo assim, Timóteo, vai chegar um momento aí, meu amigo, que esse pessoal vai apostatar da fé, vai dar ouvido para espírito enganador e vai abraçar ensinamento de demônio. Ensinamento da Bíblia não quer, mas o de demônio abraça. Eita! Ó, versículo 6. Se você explicar essas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Ó, bom ensino, mensagem da fé. Olha, sabe, é muita gente que Paulo está falando assim, ó, se você ensinar isso para os irmãos, já tá, explica isso aí para os irmãos, já tá, você vai ser nutrido por essa mensagem, por esse ensino. Ó, versículo 11, eu estou lendo alguns versículos, depois você pode ler o capítulo inteiro, as pastorais, né, não tem jeito. 11, ensine estas coisas e insista nelas. Eu quero pedir que os irmãos tenham paciência comigo, porque é isso aqui, ó. Nós temos que fazer isso aqui, ó. Ensinar, insistir, até virar uma verdade dentro de nós. Até isso tá claro dentro de nós. Ensina, Timóteo, mas não só ensina, não. Insiste. Ensina 1, 2, 5, 10, 20, 30. Insiste para que eles possam dar ouvido. Versículo 13. Versículo 13. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Gente, que é isso? Leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. É Paulo falando para Timóteo. Timóteo, lê as Escrituras. Ó, o versículo 16. Fique atento a seu modo de viver e seus ensinamentos. Ô, gente, olha, para mim, já tá, né? Já tá mais do que tá. Versículo 16. Fique atento a seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo. E assim salvará a si mesmo e a todos aqueles que os ouvem. Por que Paulo está tão preocupado com o que esse homem vai ensinar, meu Deus do céu?
Por que Paulo está tão preocupado com o que Timóteo vai ensinar? Sabe? E a preocupação é imensa, permanece, toda hora ele está falando, ensina, lê as escrituras em voz alta, publicamente, dedica ao ensino. Olha, cuidado, hein? Cuidado, fica atento no que você está ensinando. É toda hora batendo na mesma tecla. Por quê? Porque é importante. Nós não podemos deixar passar batido dentro da Viva Church, nós temos que fazer atenção também. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que fazem bem seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. É incrível que hoje em dia é o que poucos, né? Muita gente quer viver, né? Viver do evangelho, abrir igrejas, denominações, negócios, mas poucos estão nisso daqui, ó. Principalmente, especialmente os que dedicam arduamente à pregação e ao ensino. O meu negócio realmente tem que receber a honra dobrada, que não sei o que e tal. Mas e o ensino? E a pregação? É isso que eu tenho que estar ali alinhado. 1 Timóteo 6, versículo 3 ao 5. 1 Timóteo 6, 3 ao 5. Talvez alguns nos contradigam, mas estes são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que conduzem a uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento. Vive com desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação, suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. É lá, linha de fundo, meu irmão. É mais pancada do que tudo. Então, veja que Paulo está dizendo, Timóteo, não dá ouvido para o que é diferente. Ensinamento é cuidado com essas pessoas. Olha o versículo 20 e 21 no mesmo capítulo 6. 20 e 21, é para acabar. Ó. Timóteo, guarde aquilo que Deus lhe confiou. Ô glória. Guarde aquilo que Deus lhe confiou. Evite discussões profanas e tolas com aqueles que se opõem a você com suposto conhecimento. Com suposto conhecimento. Alguns se desviaram da fé por seguirem estas tolices. Essa linguagem aqui, eu amo essa NVT. Que a graça de Deus esteja com vocês. Então, veja que Paulo está preocupado. Timóteo, não entra nisso não, nem responde, não entra nessa discussão tola, boba, desse suposto conhecimento. Eles se desviaram da fé, porque começou a seguir o quê? Tolice. Parou de crer na Bíblia, estudar a Bíblia, ter a Bíblia como regra de fé, começou a acreditar em tolice, em bobeira, em asneira, horóscopo gospel. Começou a acreditar, lá, vamos ver aqui e tal. Bom dia Espírito Santo, Benihim, começou café com Deus Pai. Pelo amor de Deus, deixa esse pessoal de lado. Deixa. Não entra nessa. Guarda aquilo que Deus te confiou, Timóteo. Vamos para a segunda carta. Segunda carta de Paulo a Timóteo 1, versículo 13 e 14. 2 Timóteo 1, 13 e 14. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. É assim, não tem como, sabe? É toda hora. Apega a fé, apega o amor, apega o modelo do ensino verdadeiro que eu passei para você. 2 Timóteo 2,2. Você me ouviu, 2 Timóteo 2,2. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Irmãos, se eu tenho um conhecimento bíblico,
Ah, pastor, graças a Deus, né? Eu tenho um conhecimento bíblico e tudo mais, estudo bastante Bíblia e tudo mais. Se você ouviu o ensino e não transmite isso para alguém ensinar para outro, não está valendo de nada. É a mesma coisa de eu ter uma padaria, mas eu não vendo pão, não dou o pão, não entrego pão para ninguém, eu só fico com um pão ali guardado. Não adianta. Ter conhecimento bíblico e não ensinar alguém, isso daí é um laço para soberba, para prepotência, para achar que eu sou melhor do que o outro, que eu sei mais, que eu sou professor. Cuidado com isso. Eu tenho um propósito. Eu ouço ensinamento, verdade confirmada, e agora eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Ensinar as pessoas de confiança que possa transmitir a outro. Eu tenho que ir lá e ensinar para que o ensino continue, prevaleça, vá para frente. Ó, 2 Timóteo 2, versículo 14 ao 18. Lembre essas coisas a todos e ordene-lhes, na presença de Deus, que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Esforça-se sempre para receber a aprovação de Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem do que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas, profanas, que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como câncer, a exemplo do ocorrido com Himeneu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição de mortos já aconteceu, e com isso desviaram alguns da fé. Ó, é isso daqui que é a questão. O perigo de uma heresia, de um falso ensino, é que ele vai desviar pessoas da fé. E é isso que nós temos que fazer atenção. Não é só que a pessoa está falando, tadinho, né? Ele está falando um negócio errado. Não é só que está falando uma coisa, uma heresia. É que desvia pessoas da fé. Começa a colocar minhoca na cabeça de pessoas. Daqui a um bocadinho a pessoa começa a descrençar, começa a não saber, sai da igreja, desvia. Por quê? Ensinamento errado, foi comendo como câncer. Ó, versículo 23 ao 26. Digo mais uma vez, não se envolvam em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar briga. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto, de novo. Agora, ó, primeiro ele falou do bispo, né? Primeiro ele falou do bispo. Aí agora, ele está falando o servo do Senhor. Tá vendo como é que não é só para pastor? O servo do Senhor não deve viver brigando, mas deve ser amável com todos, apto a ensinar. Esse é o servo do Senhor, apto a ensinar e paciente. E instrua com mansidão. Ó, tem que ensinar com mansidão. Não adianta chegar com a sola na bola, não. Instrua com mansidão aqueles que se opõem na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo, escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Ó, isso só é possível pelo ensinamento da palavra, do ensinamento, instrução com mansidão, com verdade. Tá? Ó, 2 Timóteo 3, 5 ao 9. 2 Timóteo 3, 5 ao 9. A palavra do Senhor diz assim: serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitaram o poder capaz de lhes dar verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Ó, fique longe de gente que é religioso apenas na aparência, mas rejeita o poder capaz de lhe dar verdadeira devoção, a verdadeira espiritualidade. Gente que parece muito, parece, mas não é nada daquilo. Fique longe de gente assim. Entre tais pessoas, há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam, se infiltram, eu acho forte essa palavra, se infiltram na casa alheia, conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados, controladas por todo tipo de desejo, mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos. Ô, gente, não é possível, meu Deus. O apóstolo Paulo, ele toda hora, ele está citando isso. E eu não consigo acreditar que isso aqui é só para 2000 anos atrás. Isso é para hoje, isso é para agora, isso é para amanhã, isso é para semana que vem. Timóteo, tem um pessoal aí que filtra na casa alheia
Para conquistar a confiança de quê? Mulher vulnerável, abalada, carregada de pecado, controlada por todo tipo de desejo. Mulher, aí vem, é isso aí, ó o link. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos. Você tá entendendo? Sem ensinar, dobra o joelho e ora, né? Mas aí não. Quero uma coisa nova. Sabe uma coisa? Não, mas abre a Bíblia e lê. Não, mas tem que ter um negócio assim diferenciado. Não tem uma coisa nova. Pega um óleo, taca em algum lugar, uma pulseirinha da bênção, uma cordinha para amarrar atrás da porta, um ensino novo, não tem? Aí ele está falando, Paulo, né? Em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Hoje, gente que está em busca de novo ensino, mas não abre a Bíblia para ler, nunca consegue entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Tem a mente depravada. A sua fé não é autêntica. Opa! Então tem uma fé verdadeira e tem uma fé que não é autêntica, né? A sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. É o que eu falo. Parece que Paulo, ele tá... eu gosto muito dessa frase do Benihim, né? Parece que ele tá falando assim, é o jornal de amanhã. Parece que ele tá falando isso aqui. Olha o versículo 10. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece a minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Gente, o ensino vai validar. Mas é só ensinar, pastor? Só ter o ensino, então já tá bom. Mas não é só ter o ensino. Tem que ter oração, tem que ter unção, tem que ter poder, tem que ter tudo isso. Mas o ensino valida ou o ensino reprova. O ensino valida ou o ensino reprova. No mesmo 2 Timóteo, nós vamos ler aqui eu vou ler o áureo, né? O áureo, versículo 13 aqui do capítulo 3. Mas os perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos, nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Olha a importância da Escritura. É pela Escritura que eu sei o que eu devo fazer, para pôr em ordem a minha vida, é pela Escritura. No mesmo aí, vamos continuar do versículo 1 ao 4, e eu termino aqui agora. Eu lhe digo solenemente, isso é 2 Timóteo 4, né, do 1 ao 4. Eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará vivos e mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra. Esteja preparado. Pregue a palavra, oh Deus. Pregue a palavra. Esteja preparado. Quer a ocasião seja favorável, ou quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Meu Deus. Seguirão os próprios desejos. Buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Então, esse ensinamento, eu vou terminar aqui nessa palavra,
eu não vou continuar. Se os irmãos continuarem, nós já estamos para 3 partes aqui já. Agora seria Tito para frente, né, os versículos de Tito, depois Hebreus, depois Tiago, enfim. Se os irmãos quiserem, eu gravo mais um citando os demais versículos aí, mas está mais do que claro de qual é a importância e o cuidado que nós temos que fazer com o ensino e que esse simples estudo, né, possa trazer luz ao nosso coração, que nós possamos a cada dia mais estar ali, ó, entrelaçado com a Bíblia. Ore, busque, jejua, várias vigílias da madrugada em oração, mas conheça as Escrituras, porque senão você pode ser alguém cheio de unção, mas acreditando em heresias. A graça do Senhor esteja com todos que acompanharam aqui até agora.